Olá, meu amigo, olá, minha amiga, futura policial rodoviário federal. Quem sabe a trabalhar comigo ainda, eu, Assis Maia, professor de Direito Constitucional, professor de Direitos Humanos, professor de História da PRF, também de Legislação de Trânsito. Tenho a honra de poder estar aqui com você nesse projeto do curso PRF Avançada, turma avançada do IAP Cursos Online. Através desse estudo altamente direcionado, nós teremos a oportunidade de tratar dos pontos que são mais relevantes do nosso conteúdo programático para, quem sabe, possibilitar a você gabaritar a prova que se aproxima. Vamos conosco nessa caminhada rumo à aprovação na Polícia Rodoviária Federal. Aqui, meu e-mail, mecanismo de contato imediato, que a gente pode atalhar caminhos. Instagram, ainda que para quem está fazendo concurso público não seja interessante ter um acesso tão constante, tão comum às redes sociais. Com cuidado, com disciplina, com autocontrole, é possível. Aqui você vai ter boas dicas sobre nossa caminhada e uma lista de transmissão que mantenho nesse telefone com dicas diárias pelo WhatsApp. Salve o meu número, mande mensagem dizendo que faz parte da turma avançada do IAP Curso Online e aí seu número será imediatamente cadastrado e passará a receber questões comentadas, dicas, informes de coaching, informes de inteligência emocional para ajudá-lo nessa jornada, nessa caminhada. Sigamos agora firmes nosso estudo direcionado em Direito Constitucional com questões CESP, repito, daqueles pontos que considero que reputo mais relevantes, mais importantes para o nosso concurso. No concurso para policial rodoviário federal, agora de 2018, com prova em 2019, nós temos alguns tópicos mencionados de forma bem restrita no texto constitucional que merecem ser abordados. São 4 pontos mais específicos que a gente precisa atentar. O primeiro grande bloco, daí certamente sairão alguns itens, envolvem os direitos e garantias fundamentais. Isso vai do artigo 5º até o artigo 17. O segundo bloco já vai envolver o capítulo do Poder Executivo, envolvendo aqueles temas de chefia de Estado, chefia de governo, as responsabilidades, as atribuições do presidente são importantes, e aí a gente tem ali do artigo 76 até o artigo 91 para observar. Depois vem o artigo 144, com o capítulo da segurança pública e, por fim, alguns tópicos da ordem social que a gente vai ter a oportunidade também de discorrer sobre eles. Agora, iniciemos nossa caminhada abordando, através de questões, o tema direitos e garantias fundamentais. Faremos essa sequência: direitos e garantias fundamentais, poder executivo, segurança pública e os itens pertinentes da ordem social. Olha o que é que diz essa questão de 2018, lá do STJ, Superior Tribunal de Justiça. O rol dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal de 1988 é taxativo, isto é, o Brasil adota um sistema fechado de direitos fundamentais. Primeiro, nós temos que considerar que a Constituição é a lei maior, a Constituição é a lei máxima, a Constituição é a lei mais importante do país. E o que é que essa Constituição, como lei máxima, ela objetiva? Ela objetiva basicamente 2 coisas: limitar o poder do Estado, limitar o poder de quem está no poder público, limitar o poder de quem comanda esse país, limitar o poder da administração pública, limitar o poder dos órgãos públicos, e também ela visa organizar o Estado, organizar o país. Só retomar aqui. O país. Dentro dessa questão de limitar o poder do Estado, nós vamos encontrar os direitos e garantias fundamentais com essa missão, com esse intuito, com esse objetivo. Direitos são verdadeiros bens, direitos são vantagens que a Constituição nos confere. Vida, por exemplo, é um direito, liberdade, por exemplo, é um direito, igualdade, segurança, propriedade, só para citar os 5 mencionados no caput, na cabeça do artigo 5º, e aqui já fica uma sugestão. Primeiro, você tem que ter constantemente aí sua caneta, seu lápis, para fazer as anotações que são importantes, que são devidas, fazendo o que Pierluigi Piazzi chamava de estudo ativo, produzindo o conteúdo para depois você poder revisar de forma mais efetiva e diminuir a curva do esquecimento. Então faça as anotações, copie bastante, se for o caso pare aí, dê o pause para fazer as anotações devidas, para que você tenha aí um material bom, importante para promover revisões. Então constantemente eu vou, num determinado ponto, partir para outro que é correlato, voltar, dar sequência e a gente vai
contextualizar e debater vários temas numa única questão. Então, por exemplo, são direitos fundamentais a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, como os direitos básicos previstos no caput, na cabeça do artigo 5º. Aí nós vamos encontrar outros direitos fundamentais ainda no artigo 5º. O artigo 5º ele tem 78 incisos e 4 parágrafos. Além do artigo 5º, a gente vai ter um capítulo que trata de direitos sociais, que vai do artigo 6º até o artigo 11, um outro capítulo que trata da nacionalidade, artigos 12 e 13, um outro capítulo que trata dos direitos políticos, artigo 14, 15 e 16, e ainda um outro capítulo que trata dos partidos políticos, todos eles compondo o título que se chama Direitos e Garantias Fundamentais. Esse título, dentro da Constituição, chamado de Direitos e Garantias Fundamentais, ele vai do artigo 5º até o artigo 17. E aí, de repente, a gente pode se perguntar, é só aí que a gente vai encontrar direitos e garantias fundamentais na Constituição? Eu digo de imediato que não. Existem outros direitos fundamentais espalhados em outros lugares da Constituição. Só para ter uma noção, e isso cai na nossa prova, o artigo 225, faz parte lá da parte do meio ambiente, ele menciona o meio ambiente como um bem de uso comum do povo, como sendo um direito fundamental. Na classificação tradicional, que envolve a evolução dos direitos fundamentais, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental de terceira geração ou de terceira dimensão, que está lá no artigo 225, ou seja, mais de 220 artigos após o artigo mais importante, o núcleo maior dos direitos fundamentais na Constituição. O que fica claro desse modo que existem direitos fundamentais difundidos, espalhados pelo texto constitucional. E não para por aí não. Nós vamos ver que a Constituição brasileira permite, inclusive com status de emenda constitucional, que se incorporem à legislação brasileira tratados internacionais. Evidentemente que precisam obedecer a alguns requisitos que nós oportunamente estudaremos. E nesses tratados internacionais a gente pode ter também menção a direitos humanos, o que significa dizer que vamos encontrar também direitos fora da Constituição. Ora, existe um bloco que vai do 5º ao 17 na Constituição, que é o recheio maior dos direitos fundamentais. Existem direitos fundamentais espalhados pelo texto da Constituição e existem direitos e garantias fundamentais fora da Constituição. O que fica claro desse modo é que o rol dos direitos fundamentais ele é meramente exemplificativo. Ele não é um rol fechado, ele não é um rol taxativo, é um rol aberto, meramente exemplificativo. Relendo então a questão número 1, o rol dos direitos fundamentais. O rol dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal de 88 é taxativo, é meramente exemplificativo. Isto é, o Brasil adota um sistema fechado de direitos fundamentais. É errado, o Brasil adota um sistema aberto de direitos fundamentais. Então, o primeiro item dessa lista, ele está errado. Guarde essa informação, depois consulte o que está escrito no artigo 5º, parágrafo 2º, artigo 5º, parágrafo 2º, para subsidiar o que está posto aqui, afirmando, evidentemente, que esse item está errado. Sigamos, item 2. Somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país é assegurado o direito de petição em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Vamos por parte. Eu já falei para você que o artigo 5º, que cá para nós é o artigo mais importante da Constituição, quando o tema é direitos e garantias fundamentais, ele pode ser dividido da seguinte maneira. Ele vai ter informações importantes no seu caput, na sua cabeça. Ele vai ter 78 incisos, ele vai ter 4 parágrafos. Começando rapidamente aqui pelos parágrafos, você de posse aí da sua Constituição pode confirmar o que eu vou dizer agora. O parágrafo 1º do artigo 5º vai nos falar que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O objetivo desse preceito é dar efetividade ao texto constitucional no que tange a direitos e garantias fundamentais. O parágrafo 2º vai responder à nossa questão anterior, deixando claro que o rol dos direitos fundamentais é um rol meramente exemplificativo, não é um rol fechado, não é um rol taxativo.
O parágrafo 3º vai dar conta de algo que eu mencionei também há pouco tempo. O presidente da República, isso também pode cair na parte de direitos humanos, o que eu vou dizer agora, pode cair na parte de poder executivo, o que eu vou dizer agora. O parágrafo 3º do artigo 5º vai nos dizer que o presidente da República ele vai ter a missão, ele é competente enquanto chefe de Estado para assinar tratados internacionais, e quando o presidente assina um tratado internacional, para que ele se incorpore à legislação brasileira, ele precisa ser confirmado pelo Congresso Nacional, votado pela Câmara e Senado e ratificado por ela para poder se incorporar à legislação brasileira. E se porventura, grave o que eu vou dizer agora, se porventura esse tratado internacional assinado pelo presidente da República versar sobre direitos humanos e for aprovado na Câmara dos Deputados com 2 turnos de votação e maioria de 3/5 e passar para o Senado Federal e também for aprovado no Senado com 2 turnos de votação por 3/5 dos seus membros, e 3/5 é 60% de maioria, se acontecer do tema ser direitos humanos e ele ser submetido e aprovado junto a esse rito lá no Congresso Nacional, ele se incorpora à legislação brasileira com o mesmo nível das emendas constitucionais. Ele se incorpora às emendas constitucionais. Se incorpora à legislação brasileira com o mesmo nível das emendas constitucionais, está previsto no parágrafo 3º. E o parágrafo 4º vai nos dizer que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então esses são os 4 parágrafos que merecem uma lida lá. Os 78 incisos nós vamos discorrer dentro dos itens que vão se seguir, e no caput, na cabeça do artigo 5º, ele faz menção a 5 direitos fundamentais básicos também já citados: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E esses direitos fundamentais, eles são assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Estrangeiros residentes no país, essa é a expressão que está prevista no caput do artigo 5º. Nós temos aqui uma atecnia com essa referência a estrangeiros residentes, porque a interpretação correta é de estrangeiros que se encontrem no território nacional, ainda que de passagem, e não apenas aqueles que moram no Brasil. Então, o estrangeiro de passagem aqui no Brasil, ele tem sim, dentro de determinados limites, a possibilidade de exercer direitos fundamentais aqui no país. Por exemplo, um estrangeiro turista que for abusivamente preso, ele pode entrar com habeas corpus, ou alguém pode entrar com habeas corpus para protegê-lo. Um estrangeiro de passagem no Brasil, um estrangeiro turista, ele tem o direito à propriedade dele, está lá com o relógio dele, está lá com os óculos dele, ele tem direito à sua propriedade. Então é equivocado dizer que estrangeiros não residentes no Brasil não teriam direitos a serem exercidos. É falso. Inclusive no que tange a esse preceito aqui. Somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país é assegurado o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A todos que aqui no Brasil estejam, se assegura isso. A todos. Então é possível, por exemplo, que um estrangeiro venha a solicitar uma determinada providência no órgão público. É possível, por exemplo, que um estrangeiro venha a requerer ou reclamar de um servidor público que o tratou mal no âmbito de uma atividade pública. É perfeitamente possível. E isso é direito de petição. O direito de peticionar, de pedir, de solicitar, de requerer. Então está errado, porque esse direito é assegurado a todos, segundo o item da nossa lista, está errado. Aproveitando só o ensejo aqui para falar para você algo que ainda cai em concurso público. O direito de obter certidões, ele fala aqui apenas em relação ao direito de petição, defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. No texto constitucional ele vai falar desse direito de petição e do direito de obter certidões, onde ambos são exercidos independentemente do pagamento de taxas. Ambos são exercidos independentemente do pagamento de taxas, o que infelizmente não significa dizer que vão ser gratuitos. É possível, em determinadas circunstâncias, se cobre pelo preço do serviço, pelo custo do serviço, pelo documento que está sendo emitido. Não há assegurada gratuidade expressa no texto constitucional. O que se fala é ser exercido independentemente do pagamento de taxas. Se alguém, porventura, requerer uma certidão e de forma abusiva ou ilegal esse pedido for negado, a ação judicial que o CESP vai colocar como item correto é o mandado de segurança para poder fazer valer esse direito. Então, se cair na sua prova, qual seria o remédio constitucional cabível diante de uma obstrução que se impõe de forma ilegal ou abusiva ao acesso a uma certidão? O remédio é mandado de segurança. Não caia na armadilha de habeas data. Isso já é pacificado na jurisprudência brasileira. Negativa ao direito de certidão, restrição ao exercício do direito de certidão protegido por meio de mandado de segurança.
Item 3. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Vamos por parte. Primeiro, em relação ao direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito fundamental, básico. Básico no sentido de ser essencial, de estar na base, de estar na estrutura. Ele é um dos 5 direitos mencionados no artigo 5º caput: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Essa propriedade, na classificação de José Afonso da Silva, é tido como exemplo de norma constitucional de eficácia contida. Norma constitucional de eficácia contida. Explico melhor isso já já. Essa propriedade, ela tanto pode ser móvel, como pode ser móvel. A gente está falando, por exemplo, desse lápis como propriedade móvel, a gente está falando de um prédio, de uma casa como propriedade imóvel. Ambos são assegurados pela Constituição. Essa propriedade, antes até de falar de imóvel, o imóvel deveria ter citado isso, ela pode ser material, exemplo da propriedade móvel e imóvel, e pode ser imaterial. Pode ser de natureza intelectual. Os direitos autorais, por exemplo, são protegidos pela Constituição. Aquela pessoa que faz uma música, aquela pessoa que escreve um livro, ela tem sim essa proteção da propriedade imaterial pelo texto constitucional. Então a propriedade tanto pode ser material como pode ser imaterial. Pois bem, voltando a essa classificação de Zé Afonso da Silva, Zé Afonso entende que norma de eficácia contida é aquela norma que está na Constituição, que estabelece algo, que fornece algo, que dá algo, mas esse algo pode ser objeto de uma diminuição. Esse algo pode ser objeto de uma contenção. Aqui seria o caso. O direito de propriedade ele pode ser objeto de contenção, ele pode ser diminuído, ele pode ser reduzido. Por exemplo, a Constituição brasileira permite a desapropriação. A Constituição brasileira permite a desapropriação em caso de necessidade ou utilidade pública. Imagine aí que para construir um viaduto para melhorar o trânsito de uma cidade, precisa desapropriar algumas casas. Para construir um dique de proteção contra invasão de água do oceano, você precisa desapropriar um determinado terreno. Para poder, e aí vem a desapropriação por interesse social, abrigar determinadas camadas da sociedade, os sem terra, por exemplo, no âmbito da reforma agrária, é um tipo de desapropriação por interesse social. Então é possível desapropriar o bem de um particular, e aí esse particular vai ter, via de regra, direito à indenização prévia, justa e em dinheiro, via de regra, em dinheiro. Tem situações em que a indenização é em títulos da dívida agrária, títulos da dívida pública, mas via de regra a indenização vai ser em dinheiro. O que é que acontece então quando se desapropria um bem de alguém? Está se contendo o direito de propriedade. Aqui nós temos outro exemplo de contenção ao direito de propriedade. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Imagine na sua prova a seguinte questão. Você, policial rodoviário federal, numa perseguição a um determinado grupo de meliantes, estourou os 2 pneus da viatura. Não tendo mais como prosseguir com esse veículo a perseguição, você requisitou o veículo de um particular que passava lá pelo local. E aí o item vai perguntar ou vai afirmar: o particular fará jus a uma indenização? E aí, o que é que a gente diria? Fará jus sim a uma indenização posteriormente, se houver dano. Isso que eu falei aqui, o exemplo que eu dei é da chamada requisição administrativa que corresponde a esse texto. Na prova de 2013 da PRF, eles colocaram o texto constitucional. Na sua prova em 2019, pode ser que coloque uma situação concreta. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Vejam, o que se indeniza não é o uso do bem, o que se indeniza é o dano. Só temos como saber se houve dano depois, por isso que a indenização é posterior e não prévia. Então, o item 3 está correto. Tomar uma aguinha.
Então, o item 3 está correto. Vamos ao item 4. O estrangeiro condenado por autoridades estrangeiras pela prática de crime político poderá ser extraditado do Brasil se houver reciprocidade do país solicitante. Imagine o seguinte: o camarada está num país qualquer, que eu vou chamar de país X. E nesse país X, esse camarada que eu vou chamar de fulano, comete um crime. Vejam, fulano cometeu um crime no país X. Fugiu desse país X e veio para o Brasil. Fulano se encontra aqui no Brasil. Esse país X, ele tem competência para processar e punir o fulano, mas ele não pode simplesmente mandar uma equipe aqui, de sua polícia, ou algo que o valha, pegar fulano amarrado pelo pescoço e trazer de volta. O que é que então esse país X poderia fazer? Fazer uma solicitação ao Brasil para que o Brasil promovesse a entrega, a devolução desse cara. Observe que aqui nós estamos diante de um procedimento bilateral onde um país requer ao Brasil o que a gente vai chamar de extradição. Essa é a extradição passiva, é a extradição que é solicitada, é a extradição que é pedida ao Brasil. Isso aqui é extradição. Via de regra, quem pode ser extraditado é o estrangeiro. Brasileiro só pode ser extraditado se for naturalizado. Brasileiro nato não pode ser extraditado. O grave é o que eu vou dizer agora. Brasileiro nato não pode ser extraditado pelo Brasil e não há exceção. Ah, Cis, mas se o brasileiro nato perder a nacionalidade brasileira, aí ele pode ser extraditado, porque na verdade ele vai ser um estrangeiro, já que ele perdeu a nacionalidade brasileira. Até tivemos um caso concreto recente aqui no Brasil, onde uma jovem brasileira nata, morando nos Estados Unidos, tendo green card lá nos Estados Unidos, resolveu se naturalizar norte-americana. E pelo que consta, matou o marido e fugiu para o Brasil. Os Estados Unidos descobrem que ela estava aqui no Brasil e pedem a extradição dela. O Brasil não poderia extraditá-la porque ela era brasileira nata. Ocorre que ela se naturalizou norte-americana sem que preenchesse as exceções em que a Constituição brasileira, lá no artigo 14, parágrafo 4º, permite a dupla nacionalidade. O Brasil, ele permite a dupla nacionalidade, mas apenas em algumas situações. De modo que se um brasileiro, seja ele nato ou naturalizado, resolve adquirir a nacionalidade de um outro país sem preencher essas situações excepcionais, é causa de perda da nacionalidade brasileira. E foi isso que aconteceu. O Poder Executivo brasileiro declarou a perda da nacionalidade dessa jovem. Ela deixou de ser brasileira, ficou apenas na condição de norte-americana. O Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido dela e ela foi extraditada pelo presidente da República. Então, cuidado. Se cair na sua prova, brasileiro nato que tenha perdido a nacionalidade pode ser extraditado? Pode. Mas nas condições normais de temperatura e pressão, não. Só diga que ele pode ser extraditado se a questão disser que ele perdeu a nacionalidade. Mas se não for o caso, brasileiro nato não pode ser extraditado, não há exceção. O naturalizado, ele pode ser extraditado em duas situações. Primeira situação está escrito no artigo 5º, inciso 51. 5º, 51. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado no caso de cometimento de crime comum antes da naturalização, quando ele cometeu o crime ele ainda era estrangeiro, ou se ele se envolveu com tráfico de drogas. Se um brasileiro se envolver com tráfico de drogas, ele pode ser extraditado. Um brasileiro naturalizado se envolver com tráfico de drogas, e aí não importa se ele se envolveu antes de se naturalizar ou se ele se envolveu depois de se naturalizar. Se envolveu com tráfico de drogas, é possível sim a sua extradição. E o estrangeiro? Estrangeiro pode ser extraditado? Via de regra, quem vai ser extraditado. Agora, que fique claro, o Brasil não permite, artigo 5º, 52, a extradição de estrangeiros por crimes políticos, bem como não permite a extradição de estrangeiros por crimes de opinião. Então, nem por crime político, nem por crime de opinião, um estrangeiro pode ser extraditado pelo Brasil. Estrangeiro condenado por autoridades estrangeiras pela prática de crime político. Imagine aí que o cara tentou dar um golpe de Estado lá no país dele, não conseguiu fugir para o Brasil. O país pede a extradição dele. O Brasil não pode extraditar porque ele cometeu um crime político ou um crime de opinião. Uma calúnia, uma injúria, uma difamação lá no estrangeiro, fugiu para o Brasil não pode extraditar.
Então está errada a questão quando diz: o estrangeiro condenado por autoridades estrangeiras pela prática de crime político poderá ser extraditado do Brasil se houver reciprocidade do país solicitante. Não poderá ser extraditado o estrangeiro, nem por crime político, nem por crime de opinião. Detalhes importantes de um caso vivenciado aqui no Brasil e de outro ponto que é a jurisprudência e hoje está previsto na legislação. Primeiro, de um caso importantíssimo, Cesare Battisti, italiano, que foi condenado pela justiça italiana, fugiu para o Brasil, a Itália pediu a extradição ao Brasil, o Supremo Tribunal Federal, isso pode cair na sua prova, o Supremo é quem julga o pedido de extradição, o Supremo Tribunal Federal julgou o pedido de extradição e indeferiu esse pedido, e deferiu esse pedido de extradição feito pelo governo italiano. Porém, quem dá a canetada é o presidente da República. E aí, depois que o Supremo deferiu o pedido, cabe ao presidente extraditar ou não. E no caso, o presidente Lula, em 2010, no último dia do seu mandato, através de um ato fundamentado por um parecer lá do advogado-geral da União, não extraditou. Foi o primeiro caso na história que a gente teve de alguém que teve o pedido deferido de extradição pelo Supremo, que não foi seguido pelo presidente da República. Para a prova, como é que nós ficamos? A decisão concessiva do Supremo não vincula o presidente da República, o presidente extradita se quiser. Grave isso. E uma outra coisa é que o fato do estrangeiro ter filho ou cônjuge brasileiro que dependa financeiramente dele não impede a extradição. Mesmo tendo filho brasileiro, ele pode ser extraditado. Mesmo tendo cônjuge brasileiro, ele pode ser extraditado. Ok? Guarde isso. Para não confundir extradição, que está na nossa Constituição, bem como a deportação, a expulsão e o banimento, que são institutos diferentes. A deportação é quando o estrangeiro está no Brasil em situação de ilegalidade e o Brasil joga ele para fora. É deportado só porque está em situação de ilegalidade. Regularizou a situação, ele pode voltar. Expulsão é mais grave. A expulsão, o cara está fazendo besteira aqui no Brasil. Aí o Brasil pega esse cara e joga para fora. Isso é expulsão. E o banimento, o que seria o banimento? Seria uma expulsão de brasileiros. Só que brasileiros não podem ser expulsos. Nenhum brasileiro pode ser expulso do Brasil. Não confunda extradição com banimento. Banimento é a retirada compulsória, forçada, de um brasileiro que se encontra aqui no Brasil porque estaria fazendo alguma coisa que atenta contra a legislação, contra a estrutura política nacional. Já aconteceu em outras épocas de brasileiros serem exilados. Não há mais essa possibilidade. Nenhum brasileiro pode ser expulso do Brasil porque é vedada a pena de banimento. O brasileiro naturalizado até pode ser extraditado, mas aí é outra coisa. Então fechamos aqui os pontos que podem vir a ser abordados na nossa prova sobre a extradição. Então, só para consolidar, o estrangeiro condenado por autoridades estrangeiras pela prática de crime político poderá ser extraditado do Brasil se houver reciprocidade do país solicitante. É errado, não poderá. Então vamos à questão de número 5. Questão também da PRF 2013. Aos que comprovem insuficiência de recursos, é assegurada a gratuidade na prestação de assistência jurídica integral pelo Estado. Fazendo aqui uma breve diminuição da nossa curva do esquecimento. Uma breve revisão. 5 direitos fundamentais básicos do artigo 5º. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Desses 5 direitos, qual é o que tem mais relação com esse assunto que a gente está debatendo? O princípio da igualdade. A igualdade, ela vai ser vista aqui no seu aspecto material. A igualdade verdadeira. Aquela história de tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Como assim? Para fazer valer o princípio da igualdade, o Estado ele tem a obrigação de dar um advogado para aqueles que não têm como pagar um. Então imagine aí, o sujeito está numa contenda ou tendo necessidade de ir para uma contenda judicial contra alguém, e ele não tem simplesmente como pagar um advogado. Ele não pode ficar no nível de desigualdade nessa peleja judicial. Então o Estado tem que dar um advogado a ele. E esse advogado é o defensor
público. Então, aos que comprovem insuficiência de recursos, não precisa miserabilidade, não tem nada com a história de pobre na forma da lei, é falta de dinheiro para pagar um advogado sem se privar de necessidades básicas, é o que a gente extrai do texto constitucional. Então, aos que comprovem insuficiência de recursos, é assegurada a gratuidade na prestação de assistência jurídica integral pelo Estado. O defensor público vai, de forma gratuita, defendê-lo integralmente nessa demanda judicial ou extrajudicial. Defensoria Pública faz valer o princípio da isonomia, o princípio da igualdade real, o princípio da igualdade verdadeira aqui nesse item 5. O item está correto. Vamos aqui para o enunciado dos próximos itens. Prova de 2014 da Polícia Federal. Um agente da Polícia Federal foi escalado para atuar em operação para cumprimento de mandado judicial de prisão e de busca e apreensão. Mandado, ordem judicial de prisão, mandado de prisão e mandado de busca e apreensão. Durante o dia, informação relevante de documentos no escritório profissional do investigado, também informação relevante. A respeito da atuação do agente na situação descrita acima, julgo os itens a seguir. Antes de passar o slide, eu quero que você traga ao seu texto aí o artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição. Artigo 5º, inciso 11. O que é que diz o 5º 11? Que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nessa casa podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por ordem judicial. Durante o dia por ordem judicial. Ou por ordem judicial, desde que durante o dia. Mandado judicial, ordem judicial, determinação judicial, enfim. É nisso que consiste esse preceito. Então a casa é protegida, é um asilo inviolável do indivíduo. O conceito de casa aí vai além da ideia tradicional de residência. Então casa não é só a residência. Escritório, consultório, tudo isso entra dentro do conceito de casa. Então vejamos aqui novamente o texto. Um agente da Polícia Federal, vamos imaginar que na sua prova ele mencione como sendo um policial rodoviário federal, dando suporte a uma operação do Ministério Público, por exemplo, como acontece na prática. Foi escalado para atuar em uma operação para o cumprimento de um mandado judicial e de busca e apreensão durante o dia, de documentos no escritório profissional do investigado. Lembre que escritório é casa para efeito constitucional. A respeito da atuação do agente na situação descrita acima, julgue os itens a seguir. Item 6. O agente poderá acessar o conteúdo de correspondências encontradas no escritório profissional do investigado, uma vez que está prevista na Constituição, de forma expressa, a possibilidade de violação do sigilo das correspondências quando houver ordem judicial em processo penal. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. O inciso seguinte ao que a gente estudou há pouco, o inciso 12 do artigo 5º, vai falar do sigilo das comunicações. Sigilo das comunicações por correspondências, sigilo das comunicações de dados, sigilo das comunicações telefônicas, fala do sigilo geral das comunicações. E aí, só no caso das comunicações telefônicas é que a Constituição, de maneira expressa, traz a possibilidade de interceptação. De maneira expressa, a possibilidade de interceptação telefônica a gente encontra lá. Mas de maneira expressa, não há referência à possibilidade de interceptação das correspondências, das comunicações telegráficas, das comunicações de dados. Nós até sabemos que não há direito fundamental, não há liberdade fundamental absoluta, mas de forma expressa não há essa menção aqui. O agente poderá acessar o conteúdo de correspondências encontradas no escritório profissional do investigado, uma vez que está prevista na Constituição de forma expressa a possibilidade de violação do sigilo das correspondências quando houver ordem judicial em processo penal, está errado. O que está previsto de maneira expressa lá na Constituição, na parte final do artigo 5º, inciso 12, é para interceptação das comunicações telefônicas. Aí sim, no caso das interceptações das comunicações telefônicas, por meio de ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, a lei é 9296 de 96, lei 9296 de 96, e essa interceptação ela tem que se dar no âmbito da investigação criminal ou da instrução processual penal. Não é cabível fora do âmbito penal.
Não é possível interceptação telefônica num processo administrativo. Não é possível interceptação telefônica num processo civil. Se bem que, se for conseguida essa interceptação telefônica no âmbito criminal, é possível que essa prova seja emprestada a esse processo civil, a esse processo administrativo. Ok? Então, cuidado com isso, está errado, em especial quando diz, uma vez que está prevista na Constituição Federal, de forma expressa, a possibilidade de violação do sigilo das correspondências quando houver ordem judicial em processo penal falso. Item 7, ainda na mesma questão. Mesmo que o investigado ofereça resistência à ordem de prisão, não será possível o uso de algemas para conduzi-lo, uma vez que a Constituição Federal garante que nenhum cidadão será submetido a tratamento desumano ou degradante. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. De fato, a Constituição Federal assegura que nenhum cidadão, nenhuma pessoa vai ser submetida a tratamento desumano, nenhuma pessoa vai ser submetida a tratamento degradante. Isso é um fato. Mas a Constituição brasileira permite, por exemplo, a prisão. A Constituição brasileira permite, por exemplo, restrições a direitos fundamentais. E dentro da estrutura normativa infraconstitucional, existe a possibilidade de imobilizações daqueles que estão sendo presos, daqueles que de alguma maneira venham a prejudicar o andamento de alguma providência policial ou no âmbito judicial ou ministerial. É possível sim, desse modo, o uso de algemas. Agora, é evidente que o Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante número 11, depois pesquise, leia várias vezes até bem compreender essa súmula vinculante número 11, o Supremo Tribunal Federal diz que o uso das algemas é excepcional. O uso das algemas é extraordinário, não é a regra. Você só pode usar a algema, primeiro, se houver um risco real de fuga, se houver um fundado receio de fuga, se houver resistência no âmbito da prisão, se for o cara um risco para ele, um risco para quem prende, um risco para terceiros, e ainda tem que justificar por escrito. Mas que é possível usar a algema, é preenchidos esses requisitos que eu mencionei que estão lá na súmula vinculante número 11. Vamos reler o item para poder julgá-lo ao final. Mesmo que o investigado ofereça resistência à ordem de prisão, não será possível o uso de algemas para conduzi-lo. É possível sim. No caso de resistência, nós temos uma das hipóteses previstas lá na súmula vinculante número 11. É possível sim. Está errado esse item de número 7, por dizer que não é possível no caso de resistência. É possível, base súmula vinculante número 11. Questão de número 8, mesmo sem o consentimento do proprietário, é permitido ao agente entrar no escritório profissional onde se encontrem os objetos de busca e apreensão. Vejam, nós estamos diante de uma questão que teve um enunciado que nós tratamos há pouco. Vamos voltar lá no enunciado. Um agente da Polícia Federal foi escalado para atuar em uma operação para cumprimento de mandado judicial. Existiu mandado judicial de prisão, existiu mandado judicial de busca e apreensão. Voltemos lá para a questão número 8. Mesmo sem o consentimento do proprietário, é permitido ao agente entrar no escritório profissional onde se encontram os objetos de busca e apreensão? Sim. Não depende do consentimento do morador quando é caso de flagrante. E aí também depende do horário, não depende do consentimento quando é caso de desastre, não depende do consentimento quando é para prestar socorro, e nesses 3 primeiros casos que eu mencionei, independentemente de ser de dia, independentemente de ser de noite, e ainda tem uma 4ª possibilidade, e essa 4ª possibilidade é por ordem judicial, por mandado judicial. E essa 4ª possibilidade por mandado judicial, ela tem que ser durante o dia, mas independe da concordância, do consentimento do morador, do proprietário, como foi aqui mencionado. Então, mesmo sem o consentimento do proprietário, é permitido ao agente entrar no escritório profissional onde se encontram os objetos de busca e apreensão? Sim, a questão já disse que ele tinha um mandado, é perfeitamente possível, o item 8 está correto. Item 9. O racismo estrutural
gera desigualdade material profunda entre os candidatos inscritos em concurso público, razão pela qual é constitucional assegurar vantagens competitivas aos que se autodeclararem negros. Questão bem interessante, que traz um conceito doutrinário, que traz um tema legal e um tema jurisprudencial. Primeiro vamos compreender o que é essa desigualdade material profunda, fruto do racismo estrutural. O racismo estrutural é aquele racismo, aquele tratamento diferenciado no que tange sobretudo a cor do indivíduo, que mesmo que você não identifique práticas concretas, tangíveis, no sentido discriminatório, basta dar uma olhadinha na estrutura social que você vê que já existe a discriminação. Exemplo, analise hoje a composição do Supremo Tribunal Federal, que tem 11 ministros. Quantos são negros? Isso é um racismo estrutural, que está estruturado, posto, mesmo que a gente não note, de repente, um tratamento discriminatório tangível. Se você olhar a Câmara dos Deputados, 513 deputados federais, quantos são negros? O Senado Federal, 81 senadores, quantos são negros? Você vai ver que a minoria ocupa esses postos. Isso é o que se chama de racismo estrutural. No que tange ao ingresso nas carreiras públicas, para combater esse racismo estrutural, para fazer valer uma igualdade material, uma igualdade verdadeira, já que o que está posto é uma desigualdade material profunda, foi elaborada uma lei federal reservando 20% das vagas de alguns concursos públicos para negros e pardos, para aqueles que se autodeclararem negros e pardos. Essa lei foi objeto de um questionamento no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal disse que a lei é constitucional. Inclusive, no concurso da Polícia Rodoviária Federal, tem lá a reserva de vagas para negros. Então, em concursos que ofereçam a partir de 3 vagas, você vai encontrar lá essa reserva de vagas. No nosso caso, repito, nós vamos ter reserva tanto de vaga para negros e pardos, como reserva de vagas para pessoas com deficiência. Pois bem, o racismo estrutural gera desigualdade material profunda entre os candidatos inscritos em concurso público, razão pela qual é constitucional assegurar vantagens competitivas aos que se autodeclararem negros. O Supremo Tribunal Federal confirmou a validade da norma, confirmou a constitucionalidade da norma, por esse motivo o item 9 está correto. Item 10. O princípio da vedação ao anonimato impede que o Ministério Público, em regra, acolha delação apócrifa, denúncia anônima, delação apócrifa, como fundamento para a instauração de procedimento criminal. Vamos contextualizar esse assunto. Primeiro, a gente tem que considerar que o Brasil adotou uma sistemática de liberdade com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Nós temos a liberdade de pensar, de externar o pensamento, de fazer as coisas, de práticas religiosas e por aí vai. Mas nós respondemos pelo que dizemos, nós respondemos pelo que fazemos. Liberdade com responsabilidade. Essa é a ideia. A liberdade de manifestar o pensamento está prevista na Constituição. É plena a liberdade de pensamento. É plena a liberdade de manifestação do pensamento. Mas, para que você responda pelo que diz, a Constituição proíbe, veda o anonimato. O anonimato é vedado expressamente pelo texto constitucional, com um objetivo muito claro, de possibilitar a responsabilização daquelas falas levianas. É para isso que é proibido, é por esse motivo que é proibido o anonimato. E essa proibição do anonimato, evidentemente que não impede que se faça chegar aos órgãos policiais, aos órgãos correcionais e ao Ministério Público alguns informes anônimos, algumas denúncias anônimas, algumas ligações anônimas dando conta de práticas delituosas. Agora, quando essas denúncias anônimas chegam, elas precisam ser objeto de uma diligência. Elas precisam ser objeto de um cuidado, de uma atenção melhor, de uma verificação de se onde há fumaça de fato há fogo. Há necessidade de diligenciar de maneira informal, de maneira discreta, de maneira ponderada. De modo que, via de regra, a denúncia anônima não pode servir de base para
para procedimentos formais. Exclusivamente ela não pode servir de base para abertura de procedimentos formais. A abertura de processo administrativo, denúncia crime feita pelo Ministério Público, por ela, exclusivamente por ela, não se sustenta. Então, o princípio da vedação ao anonimato impede que o Ministério Público, em regra, acolha a delação apócrifa, acolha a denúncia anônima como fundamento para a instauração de procedimento criminal. Sim, em regra, não é aceito. Evidentemente, se vier somado a outros fatores que possam ensejar a identificação real, concreta da prática delituosa e do criminoso, aí tudo bem, mas só a denúncia anônima não pode. Então, repetindo, o princípio da vedação ao anonimato impede que o Ministério Público, em regra, acolha a delação apócrifa como fundamento para a instauração de procedimento criminal. Está correto o item 10.